Vamos começar então? Vamos. Vamos lá, vamos falar que a gente separou alguns tópicos muito importantes diferentes fases das mulheres, né? E um deles é a gestação. É o sonho de muita mulher, é ser mãe, ter um bebê, enfim, gerar uma vida, e isso acende um alerta. É importante que essa mãe, essa mulher que pretende programar uma gravidez, que ela saiba algumas coisas, alguns pontos que a gente vai falar aqui agora ao longo do podcast, certo? Certo. É legal a gente falar para essa pessoa que está tentando engravidar que é muito importante ter alguns níveis de nutrientes e fazer certas suplementações e até mesmo engravidar num peso ideal, adequado para essa mulher, para a saúde da mulher e para a saúde do bebê. Você falou do peso adequado, já me acendeu aqui uma certa luzinha de atenção, porque a gente sabe que nessa época da vida, nessa fase da mulher, ela acaba engordando bastante. E aí existe aquela licença poética, eu tô comendo por dois, eu tô comendo por 3 porque eu tô grávida de gêmeos. Não é bem assim, né, doutora? Precisa comer mas precisa comer melhor. Como que funciona? Exato. Isso foi muito legal de você perguntar, porque isso é super comum. Então, idealmente, a gente deveria saber mais ou menos o gasto basal dessa mulher antes da gestação, tá? Ou seja, fazer, por exemplo, uma bioimpedância antes dessa mulher ficar grávida. Vamos traduzir para quem está assistindo a gente aqui. Esse gasto basal é aquilo que o organismo da gente gasta no dia a dia para se manter vivo. Exato. Então, vamos dar um exemplo prático que eu gaste, que a minha recomendação diária, sendo o meu basal mais o que eu faço de atividade física, a minha ingestão diária seria de 2.000 calorias, tá? Então, eu grávida não poderia comer 4.000 calorias, tá? Esse ajuste, ele varia por trimestre e ele também varia se a minha gestação é única ou não. Então, se eu tô grávida de gêmeos, trigêmeos, enfim. E aí, a gente consegue regular isso e principalmente por trimestres. E dentre isso que você vai comer, é super importante também o equilíbrio dos macronutrientes. Então, o quanto da sua dieta é carboidrato, o quanto é gordura, o quanto é proteína. Tá? E o peso, né? O quanto que eu posso engordar. Então, para mulheres que entram nessa fase com o IMC normal, o ganho de peso pode variar de 11 a 16 quilos. Então, a gente pode ganhar nessa faixa de peso. É importante a gente lembrar que a bioimpedância, que é o exame para entender um pouquinho mais a fundo esse metabolismo basal e também como o organismo da pessoa funciona, ele não pode ser feito na gravidez. Por isso que é muito importante que essa pessoa ela já tenha um acompanhamento antes mesmo de pensar em engravidar, né? Isso. Claro que tem mulheres que estão assistindo a gente que às vezes engravidam sem querer. Mas se é algo programado, o interessante é a gente ter esse exame, tanto para a gente conseguir calcular as calorias necessárias, tanto para a gente ver a parte nutricional. Então, a gente sabe que a gente precisa fazer a suplementação de ácido fólico por 3 meses antes da concepção. E tem alguns outros nutrientes que são importantes a gente manter níveis adequados pré-concepção, né? Como ferro, o iodo, a vitamina D, o ácido fólico que eu comentei. Então, é super importante já ter uma alimentação balanceada. E nesses 3 meses entra uma questão, eu não sei se você já ouviu falar, dos 1.100 dias. É muito interessante isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que é importante para a pessoa entender certinho como que funciona, porque isso interfere, inclusive, na saúde do bebê. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Vamos. Esses 1.100 dias, então, na verdade, é um tempo que a gente vem falando, que a gente sabe que a nutrição, né, nesse período tem influência no desenvolvimento fetal e na saúde do bebê, que envolve esses 3 meses pré-concepção, a fase da gestação em si e o tempo da amamentação, que aí tem 2 anos de amamentação para algumas mães que conseguem amamentar esse período. Então, que todo esse tempo a gente estaria dando informações para o bebê e programando esse bebê. Por isso que a nutrição da mãe e suplementação é importante, então, nesse período pré-concepcional, durante a gestação e durante a amamentação. É como se a gente preparasse o corpo dessa mulher para poder receber uma outra vida que vai ser gerada ali dentro? Com certeza. Então, essa é a primeira preocupação para quem vai conseguir programar uma gravidez, que está planejando uma gravidez, é entender que você precisa se preparar, porque quanto melhor você tiver, mais nutrientes, mais saudável vai ser aquela criança que vai ser gerada. Sim, mais saudável para a mãe e para o bebê, né?